Boa noite, pessoal, boa noite aos nossos ouvintes do Acendendo Você, a quem está chegando, a quem já estava esperando, agradeço a participação aqui, meu nome é Walter Trebitz, e faço mais uma gravação aqui dessa live maravilhosa do programa Acendendo Você de quarta-feira, 19h30, aqui, com vocês, com mais um tema, pedindo para o pessoal se inscrever no canal TV Crom, acionar o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos trabalhos, dar o seu gostei ali, para a participação de vocês, que é muito importante, né, no enriquecimento desse trabalho que a gente faz aqui, com muito amor e dedicação a vocês. Quero também deixar aqui o meu recado aos que participam do nosso programa, a minha gratidão. Eu li as mensagens da semana passada, pontualmente cada uma delas, agradeço imensamente a participação de vocês e peço aí um pouco de paciência, que conforme a gente vai desenvolvendo os mecanismos de gravação, vai melhorar a qualidade de transmissão, vai melhorar também o acesso ao que vocês escrevem, né, no momento que eu gravo hoje, e nas lives que eu tenho gravado, eu não acesso os comentários, eu não consigo ver os comentários, por isso eu não tenho uma interação com vocês, mas eu não deixo de lê-los e de ser muito grato à participação de vocês, tá? A qualidade também da gravação é uma coisa muito amadora, porque nós não somos monetizados, nós fazemos isso voluntariamente, mas gradualmente a gente vai conseguindo se melhorar um pouco, adquirindo melhores equipamentos. Eu tenho a crença aí que eu vou conseguir melhorar isso para vocês, mas peço um pouquinho de paciência, porque a dedicação, né, é relacionada ao que a gente tem disponível, que além da boa vontade, além daquela missão maior que é dividir com vocês, né, ferramentas de transformação, de desenvolvimento, né, também é essa necessidade material, muitas vezes, de melhorar um pouco o que a gente faz aqui. Mas, por hora, eu só tenho a agradecer a participação de vocês, os comentários, e o pessoal que sempre está aqui junto, toda a quarta-feira, aqui, às 19h30, com a gente. Eu escolhi um tema para hoje, para falar com vocês, sobre como o sistema apaga a sua mente. Como o sistema coloca você num estado de disponibilidade para ele, não para você. É para o sistema, te coloca em disponibilidade para ele te usar, de todas as formas possíveis. Como nós falamos de desenvolvimento de consciência, ascensão consciencial, é necessário que nós saibamos onde nós estamos, como nós vivemos e o que fazem conosco, para, de alguma forma, conseguir minimizar isso, transformar isso e criar uma independência, né? Começar a entender esses processos de manipulação que são tão repetidos hoje em todas as lives dos trabalhadores da luz que falam. Já não vou dizer que cansa vocês, porque não podemos nos cansar, né? Assuntos devem ser repetidos, relembrados, reestudados, né, e analisados, porque muitas vezes cai em esquecimento. Se fala tanto de manipulação que as pessoas já entendem isso como algo, eu sou manipulado, ou existe essa questão da manipulação, mas não pode, você tem que ter identificadores pessoais próprios para ver o quanto você ainda está nisso, o quanto você faz parte disso. Porque nós falamos desses assuntos aqui com pessoas comuns que concordam 100% com a gente, né? Não tem discussão, eles não acham que nós estamos num caminho oposto, né? Mas não reagem à altura, não assimilam, apenas aceitam, porque até acham a gente inteligente de vez em quando, mas não se conectam à mudança, e isso é muito importante. Então, hoje eu trouxe um tema que já foi bastante debatido, eu já apresentei várias palestras, né, presenciais ao longo da minha história como professor, como palestrante a respeito disso, e o sistema apaga a sua mente.
Apaga sua mente naquilo que ela serve para você, colocando ela à disposição do sistema. Como é que ele faz isso? Existem alguns mecanismos que são já bastante estudados, né? Todo mundo, o que eu falar hoje aqui, quem tiver interesse pode pesquisar na internet, tem vários autores que escrevem sobre isso de forma brilhante, né? Eu não vou citar nomes aqui, porque a nossa ideia aqui é trazer uma reflexão, mas posteriormente, quem quiser, dá uma pesquisada a respeito desses tópicos que eu vou aqui descrever para vocês um pouco de cada um, né, relacionados a esse apagar da mente, né, pelo sistema, mas vocês podem encontrar bastante material sobre isso, bastante literatura, bastante comentários. E como é que se opera, né, esse apagar da mente? Existem estratégias, existem ferramentas de comunicação. Obviamente que é sempre pelo meio da comunicação, né? Como você é abordado pelo sistema o tempo todo. Como o sistema capta a sua atenção, o seu interesse, ou simplesmente apaga o seu interesse, a sua atenção, daquilo que de fato você precisaria prestar atenção. Primeiramente, para esse processo, tenha a ferramenta da distração. Da distração. Ah, mas professor Walter, doutor Walter, isso já é bastante claro, né? O sistema já se compõe disso há muito tempo, isso já é sabido. Não, pior que não. Muita gente acha que está blindada. Não, eu não deixo o sistema me distrair, não deixo o sistema tirar o meu foco. Deixa, sim, o tempo todo. De várias formas, né? Formas contínuas de informações desnecessárias, né? O sistema te dá um universo de informações, sendo que desse arsenal, a maior parte é desnecessária. E você contempla esse tipo de informação, desviando o foco da realidade do que você realmente precisa saber. Isso acontece muito no campo da política, acontece muito no campo, né, das informações dadas pelos canais abertos de TV quando falam de notícias. Centenas de notícias que são produzidas para criar a distração. Para criar, especialmente também, o elemento do medo. O medo constante plantado em cada um. Noticiário que se chamou já um dia na TV de noticiário policial, ele há muitos anos ele é produzido por via de se amealhar fatos trágicos do cotidiano das pessoas, juntar tudo num horário importante das pessoas, ou seja, de manhã, quando elas despertam para ir trabalhar, ou no final da tarde, quando elas precisam chegar em segurança e em paz nas suas casas para verem as suas famílias, é o momento em que muitas vezes se pulveriza esse tipo de repetição de assunto que não tem importância nenhuma na vida de ninguém. Não tem importância nenhuma saber da desgraça de cada um que está sofrendo no seu meio social. Para saber que existe violência, a gente sabe que o ser humano é violento. Mas vejam como nós somos manipulados. Nós sabemos disso, mas existe um repetir de processos que criam medo, que criam pânico, que criam a cobrança social de algum resultado, porque acaba-se ouvindo repetidamente por pessoas de forma até aleatória, sem nenhuma análise, nenhum cuidado, em que, por exemplo, a violência prevalece na nossa sociedade. Nossa sociedade é... Não, a nossa sociedade ela tem um foco de propagação da ideia da violência. Tem outro foco de propagação da ideia de que alguns setores da sociedade são eminentemente, na essência, corruptos, e é mentira. Na essência, eles não são corruptos, eles são corruptos no âmbito de alguns elementos que fazem parte desses grupos, dessas instituições, mas que desmoralizaram totalmente as instituições por conta disso. Obviamente que tem muita coisa lá dentro, sim, tem muito erro, mas isso também foi produzido, ou é produzido de alguma forma, né? Então, o que vem acontecendo, né?
as elites políticas, elites econômicas, né? Tudo isso dentro de aspectos a induzir o que você pensa e as suas expectativas, né? Então, essa avalanche de distrações faz com que você não tenha o foco dentro da verdade pela qual os acontecimentos de fato ocorrem, né? E isso o que poderia acarretar, né? Um aprofundamento do conhecimento da verdade, né? Uma insubordinação e uma própria ameaça ao sistema que te controla, né? Então, a distração é a melhor coisa, e as distrações são conhecidas, né? O conteúdo que se vê dentro de canais de TV aberta, o conteúdo dentro de canais de TV fechada, que fica ainda pior, porque ele é repetitivo. As grandes séries dos canais fechados de televisão, que você engata numa e não para, né? Você não tem mais como sair do sofá. Claro que você pode falar, mas se eu quiser eu saio, eu levanto, mas não sai, né? O resultado não é de acordo, né, com o ímpeto, né, e até com a certa arrogância do ser humano mediano que acha que manda na vida dele. Não manda. Ele se torna escravo de uma situação repetitiva. Mas, para dar tempo de a gente falar um pouco mais, vamos passar para um outro item. Eu falei aqui das distrações, né, do sequestrar a sua atenção, né, para conteúdos que não importam, né, no seu desenvolvimento e no seu saber sobre a sua própria vida. Outra questão interessante, curiosa, é criar problemas para oferecer soluções. Isso é histórico, né? Problema, reação, solução, né? Cria-se uma situação, né, que causará uma reação no público, né? A fim que ou uma comoção, ou uma insatisfação, e em seguida, ou ao longo desse período chamado até de crise, né, se vem com as soluções. Soluções, muitas vezes, que você mesmo paga o preço delas, né? Trazem uma solução para um problema. Sabe-se que a gente passou isso nos últimos 2 anos, num enfrentamento, que eu não posso aqui colocar abertamente, mas todo mundo sabe qual que é esse enfrentamento. Está bem nesse estado de coisas, né? Se criou um monstro para depois trazer o super-herói, que, na verdade, de heroísmo tem muito pouco, e quem paga toda esta conta são cada um de nós, seja com a vida, com a saúde, ou com os nossos impostos, tão bem recolhidos, né, por quem de direito, para fazer mau uso disso, né? Então, é o monstro de criar problemas para trazer soluções, né? Isso é algo que também sequestra a tua mente, sequestra a tua forma de reagir e pensar. Porque no item anterior você já está apavorado, você já foi amedrontado, você já tem um medo natural, dado no item anterior, na tarefa de distrair você. Então, além de distrair, te incutir um medo, né, sem precedentes. Então, no próximo item que eu estou falando aqui de criar problemas, você já está amedrontado. Logo, você vem aceitar muito fácil os processos impostos pelo sistema. Mas vamos lá, senão não dá tempo de falar, e os itens são bastante interessantes. Outra estratégia é da gradualidade. O que é isso? É se criar, né, um fato de difícil lida, uma crise, né, uma medida talvez inaceitável, mas que a promessa é a longo prazo, é num futuro próximo. O seu subconsciente, de tanto que você é bombardeado por questões trágicas, né, questões catastróficas, questões que te incutem medo, você tem no subconsciente uma equação que sempre te fala que o mundo no futuro vai ser melhor. E com base nisso, você se destaca da ideia de que essa promessa a curto e médio, a médio e longo prazo, né, de que haverá uma crise ou haverá um problema, né, não vai acontecer, porque dentro do seu subconsciente você já tem predisposto uma ferramenta de autodefesa que diz para você, né, as nossas avós falavam, nossas mães falavam que a esperança é a última que morre, no futuro vai ser melhor, e isso fica, né,
calcado dentro do nosso subconsciente. Logo, né, é um facilitador, né, a estratégia da gradualidade, porque vai se colocando aos poucos, né, aquilo que, de fato, né, vem depois acarretar crises, né, crises de baixos salários, mudanças que provocam revoluções, né, que provocariam revoluções se fossem aplicadas de uma vez só. Outra questão, né, muito importante, e essa eu peço que vocês tenham uma especial observação em cima disso. Dirigir a você, a mim e qualquer um, como se nós fôssemos crianças. E isso é um veneno tão poderoso que foi colocado no sistema de comunicação e de abordagem, que, via de regra, a mensagem e a comunicação que faz sucesso hoje nas mídias, sejam elas de internet ou as mídias realmente tradicionais, é a abordagem que te infantiliza. A abordagem que mistura, inclusive, o infantil com o imbecil. Essa tem muito acesso. Essas pessoas gostam e aceitam com muita facilidade. Ah, mas então eu não posso me comunicar de forma alegre, de forma até infantil? Claro que pode. Claro que você pode receber mensagens assim, mas de pessoas que você confia, acorda, pessoas que você confia. Quem são essas pessoas que você confia? Quem vai se comunicar com você de forma infantil? Seus filhos. De brincadeira, num sentido amoroso, sua namorada, sua esposa. Você para eles, agora não um estranho. Não um sistema de comunicação que faz isso com você o tempo todo. Não comunicadores que colocam, infantilizam a mensagem, porque te tratam como se você fosse um menino de 12, 13 anos, ou uma criança até menor. E saiba você que quando o comunicador não tem esse canal de abordagem, ele é muito pouco ouvido, ele é considerado fechado, considerado até inadequado no sistema de comunicação. Então, comunicar com a massa é se comportar ou como uma pessoa infantilizada, ou até, no extremo da coisa, como um imbecil. Infelizmente, isso foi calcado de uma forma exponencial dentro do ser humano. Portanto, permita esse tipo de comunicação a pessoas dentro de um círculo que você confie. Quando o sistema te aborda desse jeito, saiba que você está sendo usado. Saiba que você está sendo induzido a aceitar uma coisa que, se você levasse um pouquinho mais a sério, se você prestasse mais atenção, talvez você não consumiria, você não aceitaria, e você pensaria duas vezes na ideia que está sendo transmitida por esse tipo de ferramenta, por esse tipo de abordagem. Isso é muito, muito sério. E chega a ser criminoso fazer isso, mas é feito recorrentemente. O sistema de comunicação de massa que dá audiência faz isso o tempo todo. E, por incrível que pareça, as pessoas já estão tão condicionadas a isso, que semana passada eu recebi no meu escritório uma pessoa, uma moça, para uma questão comercial, não tinha nada a ver. Ela não me conhecia, estava me conhecendo naquela hora, e ela ia fazer um trabalho que eu tinha que autorizar esse trabalho, falou comigo e tal, depois falou para o meu gerente que eu era muito fechado. Enquanto o meu gerente era mais sorridente, ele é mais comunicativo e tudo mais. O que significa isso? Uma moça de 25, 26 anos, um pouco mais velha. O que significa isso? Que eu sou muito fechado. Não é que eu sou muito fechado, é que a comunicação confortável para o ser humano é a infantilizada. E não vou nem falar que é imbecil, porque vão ficar na comunicação infantilizada. Comunicação infantilizada, que ri, né, que fala alguma bobagem incidental, vamos chamar assim, não exatamente uma bobagem, mas alguma coisa incidental que não soa como engraçado, mas que na essência é uma bobagem, facilita a comunicação. Por quê? Porque o rótulo, a fórmula, foi colocada dentro de cada um de nós.
Às vezes eu tenho até que dizer para as pessoas, não querendo ser malcriado, nem indelicado, nem grosseiro, que eu não sou animador de palco. Às vezes eu falo isso para as pessoas. Quando existe uma exigência muito grande que a gente seja aquele comunicador infantil, que a gente trate as coisas, né, de uma forma menor para facilitar. Porque isso coloca as pessoas constantemente num falso estado de conforto. Um falso estado de conforto. E assim fizeram a mente da grande massa, que aceita esse tipo de comunicação, que consegue reagir a esse tipo de comunicação. Só que esse tipo de comunicação te engana o tempo todo, porque não te falam a verdade nesse contexto. E você é levado a comprar, consumir, gastar, se viciar, uma série de processos que, talvez, provavelmente, se você realmente recebesse isso de forma consciente, né, ou de forma independente, você não faria parte de nada disso. Outra questão também é utilizar o aspecto emocional mais do que a reflexão. Eu já trouxe nas lives, seja das quartas-feiras ou aquela que eu gravo às sextas-feiras também, né, que o coração é inteligente, o coração pensa. Só que nós fomos ensinados que o que importa nessa vida, né? A mente, né, a razão, em troca, né, de deixar o coração de lado. E, nesse sentido, né, eles não utilizam necessariamente o potencial da inteligência do coração, da inteligência nata, né, que nós usamos, que não erra, o coração não erra, por incrível que pareça. Tem gente aqui, principalmente os intelectuais, os acadêmicos, que vão falar, não, esse aí não fala coisa com coisa, né, a mente que manda, né, a lógica, as razões que mandam. Sim, dentro de um aspecto que foge totalmente ao humano, né, foge a uma linha humana, né, dentro da sistematização da ordem de coisas, né, do quadrangular das matemáticas da vida, claro que a razão, a mente é que manda. Só que nós não vivemos de racionalidade, nós vivemos eminentemente das emoções. Mas voltando para o aspecto emocional, muito incentivado versus a nossa própria reflexão, o que se usa, né, para captar, para desviar a sua atenção? Induzir você, né, a participar de aspectos emocionais que favorecem, inclusive, picos de audiência em alguns programas, trazer uma situação difícil de alguma pessoa na vida, depois mostrar a solução, mostrar o reencontro de pessoas que não se veem a vida inteira, né? A mãe que por alguma razão do destino desencontrou-se com seu filho, ainda pequeno, depois esse reencontro, cria aquela comoção. São ferramentas de manipulação utilizadas, e isso dá uma audiência fenomenal. Ah, isso não pode acontecer? Acontece. Está acontecendo. Agora, você precisa ver onde você entra nisso. Como usam o seu emocional. Aí entra também lá no primeiro item que eu falei para vocês, o emocional humano, uma ferramenta de alienação 2.0. A desgraça, desde que não seja a de cada um, a do outro, ela é compensatória no sentido emocional. A pessoa tem um prazer reverso, vou chamar assim, de ver que não é ela. Tudo isso dentro de ferramentas de manipulação de massa. Não estou dizendo que cada um de nós necessariamente é sábio, é maldoso, não é isso. Mas o processo que acontece dentro de cada um de nós tem todos esses ingredientes. Outra questão, o nosso tempo é um pouquinho curto para falar de tudo que eu gostaria de falar com vocês, mas outra questão que é muito interessante, que merece um comentário aqui, é estipular a cumplicidade, a complacência com a mediocridade e com a ignorância.
Nós vimos acontecer isso nos últimos 15, 20 anos, né? A estupidez, a ignorância, a falta de formação. Eu vi isso dentro das faculdades que eu lecionei. Eu vi coisas de alunos inimagináveis que você iria, como professor, um dia ouvir, porque os alunos, na época, eu estou falando dos anos lá de 2013, 2014, 2015, no auge de uma sistemática educacional que demoliu o nosso sistema de ensino, demoliu a seriedade, o comprometimento. Claro que isso ruiu com mudanças que estão acontecendo nesse país, está tentando reconstruir a educação, reconstruir a importância da formação intelectual, formação profissional de cada um de nós. Mas isso teve um aspecto horrível, né, no sentido de se promover a desconstrução, né, das linhas do conhecimento, da formação de cada um de nós. E isso é uma ferramenta poderosíssima. Manter cada um de nós num estado de constante ignorância, constante desprezo ao conhecimento, é uma ferramenta que produz, né, uma força tremenda para quem te manipula. E, para finalizar aqui, eu tenho 1 minuto e 3 minutinhos para falar, que é bastante importante e bastante revelador. O sistema conhece você melhor do que você se conhece a si mesmo. Nós falamos de autoconhecimento aqui todas as quartas-feiras, justamente para você criar uma independência em si e ferramentas para reagir a esse item, que é um item, vamos chamar assim, terrível. O sistema conhece você melhor do que você se conhece. Ele sabe os seus pontos fracos, sabe o que você quer comer, sabe o que você quer, que tipo de carro que você quer andar, que tipo de roupa que você quer vestir. E isso está cada vez mais crítico, porque os sistemas de captação de informação já são invasivos. Sabe-se que os nossos celulares captam alguns dos nossos comportamentos até quando nós não temos nenhum aplicativo acionado. Então, minha gente, vamos inverter esse processo. Vamos inverter o processo. Conhecer a cada um de nós, dentro do que nós somos, cada vez melhor, para que a gente consiga vencer o sistema. Porque hoje o sistema te conhece melhor do que você a si mesmo. Pense nisso. Isso é muito importante. Muito importante. E a nossa missão é inverter isso. É transformar cada um de nós em seres independentes, conhecedores de si e, na medida do possível, vou usar uma palavra muito forte aqui, blindados, né, de um sistema que pode invadir você e fazer com que você pense e disponha a sua mente aquilo que eles querem. O pior não é pensar, o pior é deixar a mente solta, como se fosse um terreno baldio, a invasão de algo que nunca é seu, né, e te induz a fazer coisas que você, dentro de uma verdadeira liberdade, não faria. Então, meus queridos e queridas, que estiveram hoje comigo aqui, agradeço imensamente a presença de todos, agradeço também posteriormente a quem entrar na live e assistir. Quero deixar aqui, né, meu carinho, minha dedicação a vocês, e na próxima quarta teremos um novo tema, falar um pouco mais desta nossa jornada de autoconhecimento, construção de consciência e ascensão consciencial. Obrigado a todos e uma boa noite.